Maravilha, pessoal. Bom, nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Seja bem-vindo. Esse é o canal Lenda em Movimento e nós vamos iniciar um novo projeto hoje. Esse é um projeto que eu gostaria de fazer há algum tempo. Das empresas que nós investimos, nós queremos entender quais são as principais dúvidas, o que a empresa falou sobre o seu próprio resultado. E vamos sem mais delongas, eu vou começar, tá? Com os resultados de Vivara do primeiro trimestre. Então, qual que é a ideia? Eu sempre dou uma olhada para o comentário de desempenho e para a sessão de Q&A. Por que a gente está olhando para Vivara? Porque Vivara teve uma das maiores quedas nesse trimestre. Eu imagino que o mercado está bem preocupado com a Vivara. Foi uma volatilidade muito extrema aqui, observada na cotação das empresas. Olha aqui, ó. Você tinha empresa cotada aqui em 35 e ela já caiu 41%. Se for olhar desde esse período, se for olhar aqui para mais ou menos quando a empresa soltou seus resultados, que ela estava mais ou menos aqui, ó, R$ 26, R$ 27, agora ela já está valendo 20. Então, claro que toda a bolsa tem caído ao longo do tempo, mas que eu quero fazer esse processo de entender o que a empresa fala sobre seus próprios resultados e o que nós podemos tirar de aprendizado com essas sessões, tá? Então, tá aqui até aberto, todo assistido, né? 1h07 de perguntas e respostas que eles responderam, e eu fiz um apanhado aqui no material dentro do Canva para a gente discutir aqui o que a empresa falou dentro desse destaque, tá? Então aqui estão os destaques, qual o resultado da Vivara. Então foi preparado por eu mesmo. A ideia é entender como a Vivara se posicionou com relação às perguntas feitas pelos analistas, tá? Então, aqui estão as principais questões que foi discutido na call. Primeira questão, eles falaram muito de margem. Impressionante como os analistas eles falaram, como é que vocês esperam ver a margem e tal. E esse foi um assunto de todas as perguntas. Todas as perguntas trouxeram algo sobre a manutenção da margem alta, sobre o gerenciamento das categorias, o ganho de produtividade e o uso estratégico do estoque contra a alta do preço das commodities, né, que é a prata e o ouro. Eles utilizam muito para fazer os seus produtos e vender nas suas lojas. Então, as principais coisas que a Vivara respondeu para continuar fazendo manutenção da margem alta é expandir a Lojas Life. Então, eles estão muito ancorados por aquele estudo de canibalização que eles fizeram. O estudo ele é bem interessante. Ele fala assim: se num shopping existe uma loja Vivara e a gente abre uma loja Life dentro desse shopping, o que nós vimos acontecer é, a partir do segundo ano que a loja Life passa a funcionar naquele shopping, o faturamento da Vivara aumenta e a da Lojas Life também continua aumentando. Então eles estão provando de que não existe efeito de canibalização entre marcas aqui, né, entre Life e Vivara. E aí eles estão muito ancorados e estão apostando nessa expansão contínua das lojas Life. Tanto que nesse trimestre abriram 5 lojas Life, tá? A outra questão é a gestão de estoque. Eles continuam usando muito isso, sendo muito atentos em todas as lojas. Olha, esse produto não está vendendo, vamos derreter e vamos fazer outro produto. Então, não existem perdas quando se faz essa prática e eles estão fazendo isso para manter a geração de caixa, porque eles não precisam de ficar comprando ouro de terceiros, né? E eles estão fazendo uma eficiência aqui do capital, né? Então é bem interessante isso daqui, porque mostra aí uma maturidade da companhia com relação à sua gestão dos seus produtos, né? E aí, outra coisa que foi levantada na call como uma pergunta foi que como a Vivara se posiciona em relação aos seus concorrentes. Foi citado lá, por exemplo, a Pandora. E
eles falaram que eles têm uma linha de produtos de uma quantidade de market share que não dá para ficar comparando muito com o concorrente, mas eles acompanham o que os concorrentes fazem e eles estão vendo que os concorrentes estão correndo atrás de manter o preço competitivo como a Vivara faz. Só que o que facilita muito para a Vivara nesse caso é que existe um grande estoque acontecendo na Vivara. E por isso eles conseguem fazer uma gestão de preço que se mantenha o preço competitivo por mais tempo. E eles fazem bem aos pouquinhos essas correções de preço. Então, essa aqui foi, de longe, os 3 assuntos que mais apareceram aqui. Além da fábrica e além da questão da margem, tá? Então, o que você e eu devemos monitorar nos próximos trimestres? Primeiro, a margem, entender se essa suspeita do mercado ela se concretiza, olhar para o same store sales, olhar para o volume de vendas da Life e da Moments. Parece que houve queda de volume da Moments porque houve um reajuste de preço. Então, entender se a fábrica vai continuar atrapalhando ou não os negócios, se a queda na volume do Moments, mesmo que já era esperado, vai continuar acontecendo ou não, se existe alguma coisa acontecendo com relação aos clientes da Vivara aqui, né, com relação a esse tema. Outro tema bastante levantado foi com relação aos gastos gerais e administrativos. Nesse primeiro trimestre, houve uma alta muito forte com frete e outra alta muito forte com marketing. Então, a gente tem que entender se a despesa com frete vai diminuir, e essas despesas com frete elas estão super justificadas, tá? Porque existe um novo centro de distribuição lá no Espírito Santo, e aí a gente espera que esse número fique normal, né? E aí, pelo menos ali para frete, eles falaram que a gente vai conseguir comparar mesmo a partir do terceiro trimestre desse ano. Então a gente vai ter que esperar mais um trimestre ainda para ver esses resultados. Outra coisa que a gente pode olhar é sobre o EBITDA, né? E a produtividade na fábrica. Eles trouxeram muito esse tema. Eles estão mudando a dinâmica de trabalho na fábrica há alguns anos já, e os últimos movimentos têm sido muito para ganhar produtividade. Então não está rolando mais hora extra, então os funcionários estão conseguindo produzir mais e melhor. E também olhar para o EBITDA, né? Eles falaram muito isso na call, de que o EBITDA, o resultado operacional da empresa, veio impecável no primeiro trimestre, veio mesmo somente a receita de subvenção e as despesas com frete ali que deram uma sensibilidade no lucro maior, né? Mas eles falaram até que eles não vão ficar mais fazendo tantos ajustes assim na DRE, e eles vão trazer os resultados mais limpos e ver como essa questão da fábrica vai continuar afetando o negócio como afetou nesse trimestre, tá? Bom, e aí eu acho que esses são os 4 assuntos que nós vamos ver com muita ênfase no próximo trimestre. Primeiro, frete. Como foi o frete nesse trimestre? Será que foi legal? Será que não foi? Tudo mais. Margem bruta. Vamos comparar com a volatilidade do ouro. Vamos entender. A fábrica está indo bem? Como é que foi a receita de subvenção e por aí vai? Olhar para o volume de vendas do Moments, porque foi um assunto que eles mesmos falaram muito sobre e que eles esperam uma retomada de volume normalmente. E o EBITDA, né? O resultado operacional veio como da companhia? Veio melhor? Veio pior? Então esses são os 4 grandes assuntos que eu vou deixar anotado através desse vídeo para nós conferirmos no próximo resultado do trimestre. Então isso aqui vai ser chave para a gente. E aí aqui estão os principais riscos e pontos de atenção que eu vi que os analistas trouxeram. Primeira coisa trouxeram que vai haver um teto do preço do ouro lá em 2027, meados de 27. E aí é importante entender, mas o que a Vivara trouxe nesse call é que
não existe tanta preocupação assim, porque eles têm um estoque grande, e eles têm essa questão do derretimento do ouro. Então, vamos ver como é que a companhia se comporta nesse teto do preço, né? Mas imagino que seja um dos pontos de atenção para a gente olhar aqui para Vivara. Outra coisa é essa queda do Moments, né? Por que, que essa queda do Moments ela é tão expressiva? Porque ela traz muita receita para a companhia. Ela é responsável por ser essa linha de coleção na Vivara, ela é responsável por trazer grande volume de vendas para dentro da companhia. E se esse volume continuar caindo, por causa do reajuste dos preços, a gente precisa acompanhar e ver como a companhia vai se comportar nesse tipo de período, nesse tipo de pressão. Mas, é como eu falei, né? Não é um resultado que enche os olhos, e aí a gente vai até. Aqui eu finalizo. Aqui a gente passou por todos os assuntos que, é, que nos coube, né? E aí, olhando aqui para o nosso resultado, olhando aqui para os nossos destaques, né? Bom, é, pô, eles geraram mais caixa, né? No top line as vendas continuam fortes, same store sales de duplo dígito, enfim, o que aconteceu aqui foi que, né, não é um resultado que brilha os olhos à primeira vista, né? Mas é, ah, tem acontecido essas questões com estoque e tal, né? Erraram um pouquinho ali a mão com o frete e com o marketing, mas tranquilo, né? Então, assim, o lucro cai, mas aí para a base de crescimento mais limpo e rentável nos próximos trimestres. É um resultado, não é um resultado bonito de se ver, mas, né, não é um resultado também tão ridículo assim. Vamos ver o que, que o pessoal tem falado aqui. Ah, nunca gerou, que isso? Galera aqui, galera aqui reclamando, né? Ah, nossa, a grande verdade é que a empresa não é boa para o longo prazo, né? Variou 1,5%, pode ser culpa do mercado. E aí a galera vem defendendo, né, com unhas e dentes, né? A grande questão é que é um IPO ainda relativamente curto, né? E a galera bateu muito na cotação nesses dias aí. A galera bateu muito nesses dias na cotação, né? Assim, é difícil, né, você ficar olhando cotação assim. Por isso que não é bom ficar olhando cotação, sabe? Eu iniciei esse vídeo olhando cotação, olhando para cotação, mas aqui, ó. Quando você olha para a receita crescendo 13% no composto, EBITDA também crescendo 17%, o lucro líquido crescendo mais 11%, é um crescimento de duplo dígito, né? Um bom ROI, boa rentabilidade sobre seu patrimônio, fluxo de caixa operacional crescendo também. Fluxo de caixa livre é bem variante, né? Mas paga provento aí na medida do possível. Enfim, é assim, é uma empresa que a galera vai ficar esperando muito, né? Olhando cotação, mas, cara, o mercado ele é assim, cara. O mercado ele vai bater em algumas cotações. Olha lá para TOTS, por exemplo. TOTS é uma empresa absurda e a cotação ela fica meio assim, meio complicada, fleury andando de lado. Então, cara, é, essa discussão de preço e cotação ela vai longe sempre, né? E aí você vê que isso aqui descasa, né? Cotação por lucro, por exemplo, que vai demorar a carregar só porque eu quero mostrar, né? Aí, ó. Aí, ó. Você vê que o lucro, né, saiu do lugar desde 2019. O lucro tá indo para 600 milhões agora. Mas, né, é aquilo, né? Você vai ficar é, olhando para cotação demais, assim. Não dá, cara. Você precisa continuar a sua estratégia, né? Aí aqui o Gabriel, né, falando, pô, não sei por que que os caras estão. Ah, é, é isso, né? Fica de boa, cara. Fica tranquilo, mas
Enfim, é isso. Eu queria só passar aqui por esses destaques junto com vocês, do que o mercado viu, assim, do que os analistas viram do resultado da empresa. E aí a gente segue, tá? Eu acho que é isso, essa é a nossa proposta, e aí vamos decidir. Eu vou decidir por nível de, digamos assim, nível de risco no trimestre, sabe? Vamos olhar assim, ó. Depois eu vou olhar já para a. Posso olhar para a VEG, mas os comentários lá eu sei que são curtos, né? Mas posso olhar para. Aqui, ó. RT Saúde também é outro exemplo, cara. É uma empresa excelente. Aconteceu a mesma coisa com ela no ano passado. Veio um trimestre ruim, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que já acumula a queda desde o preço máximo, né? 41% também. O resultado nem foi ruim esse trimestre. E olha aqui da onde que a empresa tá saindo, tá tirando a empresa dos 10 anos anteriores. Então, não dá para ficar falando assim, o que tá acontecendo, tal. Esquece. Aqui, ó. É isso aqui que eu queria fazer. Não, esse aqui é da Cal, né? Eu quero ver mais os Q&As aqui. Mas eu não vou comentar, né? Então, nada demais aqui e a gente segue desse jeito, pode ser? Então, beleza, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento, esse é o primeiro vídeo da série. Eu nem sei que nome eu vou dar para essa série, mas é isso. Muito obrigado, um abraço, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário nesse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!